integração também com inteligência artificial e tecnologia. A gente tem hoje o Muralha Paulista, mas ele serve apenas para identificar veículos furtados, roubados, com placas frias. A gente precisa estender hoje o sistema do Smart Sampa da cidade de São Paulo para todo o estado. A gente precisa cercar o estado com câmeras com inteligência artificial para que nenhum criminoso consiga entrar no estado de São Paulo e, se tentar sair, vai ser preso. Então a gente pode já te considerar pré-candidato ao governo do estado. Sim. E por que essa decisão e não a decisão à reeleição como deputado? Isso. Bom, primeiro, só para reforçar para você, a decisão final vai ser no dia 20 de junho, mas enquanto não tem a decisão, eu mantenho a minha pré-candidatura. E a decisão é porque, primeiro, o estado de São Paulo é um estado importante demais para não ter um pré-candidato do Partido Missão ao governo do estado. E segundo, porque eu avalio que nós precisamos de uma mudança no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é mais rico e mais produtivo da federação, ainda assim não usa todo o seu potencial, né? Anda de lado aí na educação, deixa a desejar na segurança pública. Eu acho que isso é um sentimento de todos nós, né? Da insegurança de se andar na rua, principalmente com roubos e até com latrocínios, né? Eu tive a oportunidade de aprovar recentemente, inclusive na Câmara dos Deputados, no Senado, e também ser sancionado pelo Presidente da República, projeto de aumento de pena para roubo, furto, receptação e fraudes virtuais, estelionatos, especialmente cometidos virtualmente. Então, fazia aí mais de 20 anos, pelo menos, que a gente não tinha nenhuma revisão na parte desses crimes patrimoniais, que hoje são os que mais afligem aí o cidadão, e eu acho que agora fiz o meu trabalho legislativo em relação à segurança, está na hora de fazer o trabalho executivo, está na hora de colocar essa lei em prática. Acho que o Estado tem deficiências estruturais, educação é um dos exemplos, o nosso IDEB aí anda de lado já há algum tempo. Na saúde nós tivemos algum avanço nas cirurgias eletivas, mas ainda assim falta bastante atenção na saúde primária. Eu acho que o governo do estado, apesar disso ser competência dos municípios, tem um papel fundamental em fiscalizar e incentivar os municípios. Então, pelo diagnóstico do estado e pela importância do estado, inclusive por ser importante também para a pré-candidatura à presidência da República do Renan Santos, que hoje eu mantenho minha pré-candidatura ao governo do estado. Mas como você startou, então, aí falando de segurança pública, quais são suas propostas para a segurança pública, que é o maior problema do estado hoje? Eu acho que, primeiro, o governador Tarcísio não cumpriu a promessa de valorizar as forças de segurança pública, tanto do ponto de vista salarial, né? A Polícia de São Paulo é uma das que tem os piores salários da federação, e é justamente o estado de São Paulo que paga o salário da maior parte das polícias militares dos outros estados, com os repasses que a gente faz da União, trabalho que é feito em São Paulo, mas imposto que vai para Brasília. Em relação a equipamentos também, né, a gente tem muita necessidade da polícia científica, da polícia militar, especialmente das rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Operações policiais também, que eu acredito que o Tarcísio acabou recuando por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de partidos de esquerda, de ONGs de direitos humanos. Receio que eu não tenho nenhum, apanho há 7 anos e continuaria apanhando com prazer, ocupando o Palácio dos Bandeirantes. Integração também com inteligência artificial e tecnologia. A gente tem hoje o Muralha Paulista, mas ele serve apenas para identificar veículos furtados, roubados, com placas frias. A gente precisa estender hoje o sistema do Smart Sampa da cidade de São Paulo para todo o estado. A gente precisa cercar o estado com câmeras com inteligência artificial para que nenhum criminoso consiga entrar no estado de São Paulo e, se tentar sair, vai ser preso. A gente sabe que as cidades que adotaram essas câmeras hoje estão, e eu tive em São Caetano recentemente, lá tem o Smart Sanca, e as cidades elas têm conseguido melhorar os seus indicadores de segurança pública, só que esses criminosos vão para outras cidades, e eu quero que eles vão para outro estado, né, como governador de São Paulo, fazendo esse cercamento eletrônico, a valorização das nossas polícias, que, como eu disse, receberam uma promessa de que teriam uma valorização para cima dos governos tucanos, que nunca valorizaram de maneira justa as nossas forças de segurança, e investir bastante em tecnologia e inteligência artificial, na regulamentação da lei orgânica das polícias também, que teve uma modernização em lei federal das carreiras policiais, e infelizmente o governo do estado não está cumprindo a lei federal, em que a gente consegue somar, na realidade, dar mais dinamismo para as carreiras policiais, dar mais poder para que a nossa polícia civil, especialmente, possa investigar com competência e com liberdade. Eu, pessoalmente, no mundo ideal, defendo o ciclo completo de polícia, que é o policial de ponta a ponta poder tocar a investigação, e mais poder, inclusive, para a polícia militar poder já coletar testemunho, poder já fazer
coletar a imagem de câmeras, poder já escutar a vítima no momento da ocorrência, coisa que hoje só existe de maneira muito preliminar e para crimes mais leves, ali com o termo circunstanciado. Eu defendo que isso possa ser feito para os crimes mais simples, que não precisam de grandes investigações, daqueles principalmente ocorridos em prisões em flagrante, né? Então, em relação à segurança pública, eu acho que a gente tem muito para avançar. Infelizmente, hoje a gente não tem mais uma segurança. A gente anda com um celular na frente de um prédio, de um condomínio, e tem o segurança já diz para você guardar, porque é perigoso. Às vezes a gente percebe que o bandido, criminoso, enfim, tem a sensação de impunidade. Mas a gente vai agora com Rafael Tebas, que também tem perguntas. É isso, Fernanda, Kim, muito bom poder conversar com você aqui no Paulista TMC. Um ponto muito importante aqui, mudando também um pouquinho a pauta, né? Em relação à infraestrutura, a gente sabe que o atual governador, o Tarcísio, que inclusive é candidato à reeleição, tem afirmado que vai fazer investimentos na área da infraestrutura. Isso também esbarra, obviamente, por consequência na mobilidade urbana, que é muito importante, na região, por exemplo, da Grande São Paulo. Eu quero fazer a pergunta, então, sobre quais as principais propostas que você tem em relação a essa área infraestrutura e também mobilidade urbana. Então, acho que primeiro a gente precisa abrir espaço fiscal, porque quanto mais despesas obrigatórias a gente tem, menos verbas discricionárias a gente tem para fazer investimento. Só para as pessoas entenderem, as despesas obrigatórias são o custeio do dia a dia, né? Pagamento de pessoal, principalmente, previdência, coisa que não dá retorno no longo prazo. Investimento principalmente infraestrutura, aquilo que dá retorno no longo prazo, aumenta a produtividade, faz o PIB crescer, gera aumento de emprego. Então, quanto mais despesas obrigatórias a gente tiver, menos a gente tem investimento, menos a gente tem aumento de produtividade, menos a gente tem geração de emprego e de renda. Infelizmente, a dívida consolidada de São Paulo em relação à receita corrente líquida aumentou durante o governo Tarcísio, e o governo Tarcísio herdou, né? Tenho críticas à gestão de João Dória e de Rodrigo Garcia, mas se teve um mérito foi deixar aí mais de 20 bilhões em caixa para que o governador Tarcísio fizesse os investimentos que bem entendesse. A maior parte dos empreendimentos de infraestrutura que foram entregues por essa gestão do Tarcísio foram assinados em governos tucanos, então houve pouca inovação nesse sentido. Então, abrindo esse espaço de um investimento discricionário, eu acredito que a gente possa, sim, fazer um programa, principalmente de ampliação de metrô, que eu acho que é uma das infraestruturas urbanas mais importantes que a gente tem de transporte público no estado de São Paulo. E um outro ponto, em relação ao transporte público, eu acho que um dos enfrentamentos mais importantes, antes da gente começar qualquer discussão, é tirar o PCC do setor de transportes. A gente sabe que tem uma força muito grande, uma atuação muito grande em empresas muito grandes que fazem parte de oligopólios muito poderosos e que estão nas mãos do primeiro comando da capital. Inclusive, eu vejo muito lobby em Brasília em relação à tarifa zero, e eu sei que isso, infelizmente, se for aprovado no atual cenário de oligopólio dominado em parte pelo crime organizado, é só tirar dinheiro do pagador de impostos para passar para o bolso do PCC. Então, eu acho importante a gente coordenar com o Ministério Público, né, principalmente com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, para a gente desarticular o crime organizado em relação ao setor de ônibus, principalmente, e a gente flexibilizar também o transporte também para os ônibus via aplicativo, né? A gente tem na Europa hoje um grande movimento para você quebrar o modelo que a gente tem de transporte hoje em relação às reservas de mercado que a gente possui, para abrir a concorrência para os aplicativos. E eu acho que hoje os aplicativos têm, e muitas vezes, oferecido preços melhores e trajetórias melhores também. Falando em quebrar, vou quebrar agora a pergunta para já passar para a próxima, porque tem muitas questões aqui, são muitas questões. Você falou que vai concorrer, então, ao governo, né, do Estado, e você já afirmou que vai ser palanque para o Renan Santos aqui no Estado, né? Queria que você me falasse sobre isso. Bom, primeiro eu tenho muita confiança de que o Renan Santos vai vencer as eleições. Todas as pesquisas agora, primeiro a Atlas, que é a mais precisa de todas, colocou ele com 7%. Eu acredito que ele vai crescer no próximo levantamento. Agora as outras pesquisas estão se corrigindo para colocar o Renan em terceiro lugar, né? Praticamente todas hoje, né, já estão colocando o Renan em terceiro. E primeiro, só o fato dele ter um nível de desconhecimento muito maior do que o governador Zema e do que o governador Caiado, já mostra que o nível de converte, né, de conhece e vota dele é muito alto. Então o desafio do Renan é o mais fácil de todos, que é o vencer o desconhecimento.
Cada vez mais ele se torna conhecido, quanto mais conhecido aumenta as intenções de voto, e hoje ele é um dos candidatos que tem a menor rejeição, e quando ele estiver no debate na televisão, todo mundo vai conhecer e, portanto, ele vai ter um número muito maior de votos, vai ter esse terceiro lugar consolidado, esse terceiro se tornará segundo, esse segundo se tornará primeiro. Então, é importante no estado de São Paulo que o Renan, né, possua um pré-candidato aí ao governo do estado, é o maior estado de todos, é um estado que decide a eleição nacional e que o Renan terá uma agenda já tem uma agenda robusta aqui no estado e terá uma ainda maior.